Uniplac. Fala galera, então continuando aqui a nossa brincadeira, que diabo é isso de proparoxítona eventual acidental aparente, Sidoca? Então vamos lá. Isso caiu pela primeira vez na banca Sebrasp quando ainda tinha a alcunha de CESP. Foi com a palavra memória. E eles colocaram que a palavra possuía duas regras distintas de acentuação. Claramente na época, meio mundo errou. Porque imagina, poxa, memória paroxítona terminada em ditongo, acabou. Como é que eu vou dizer que tem duas regras? Só que isso antes foi só pelo Sebrasp. Hoje, qualquer banca já pode cobrar isso porque isso está registrado nos dicionários. Talvez você já tenha visto no dicionário e não tenha entendido. Porque nos dicionários eles não colocam um hífenzinho, eles colocam um ponto. E aí eles fazem assim, ó. Ponto, ponto, ponto e aqui dois pontos. E aí você fica, meu Deus, o que é isso? O que são esses dois pontos? É para mostrar que esta palavra tem duas regras distintas de acentuação, que ela pode ser uma paroxítona terminada em ditongo ou que ela pode ser uma proparoxítona eventual acidental ou aparente. Então, dessa forma, a gente já viu como é que é. Se o camarada pegar uma palavra e disser que ela possui duas regras distintas de acentuação, isso pode ser verdade? Pode. Quando? Quando for obrigatoriamente uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Relatório, memória, história e por aí vai, porque ela também pode ser considerada uma proparoxítona eventual acidental ou aparente. Agora, ele pode colocar esses termos, proparoxítona acidental, eventual ou aparente? Pode, mas ele pode também não colocar. Olha uma questão com alternativas que seria extremamente perigosa. Ele poderia fazer assim, ó. Assim, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Ah, é? Quer me sacanear? Vamos voltar pra cá, ó. Pá. Pronto. Se o cara colocar assim, ó. A cédula estava rasgada. Ali destaca o vocábulo cédula e pede para você assinalar dentre as opções abaixo aquela que possua a mesma regra de acentuação do termo destacado. Aí ele coloca na letra A, até. Na letra B, vovô. Na letra C, ele coloca caráter. Na letra D, ele vai e coloca memória, por exemplo. Aí muita gente vai olhar para cá e vai falar assim, você tá maluco, pô, essa questão vai ser anulada, pô. Cédula é proparoxítona. Até é oxítona terminada em E. Vovô é oxítona terminada em O. Caráter é uma paroxítona terminada em R. E memória é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, não tem gabarito, mas tem gabarito sim. O gabarito vai ser a letra D de dromedário. Mas, se o cara fizer assim, ó, criar uma letra E, e na letra E ele colocar módulo. Opa, agora o gabarito vai ser a letra E. Como assim, Sidoca? Você tá louco? O cara pode fazer isso? Ele pode, ele é quase Deus nesse momento. Então, não basta saber o conteúdo, tem que saber fazer prova. Então, o negócio é o seguinte, se você está em busca de uma proparoxítona dentre as opções, você primeiro vai buscar a verdadeira proparoxítona, como aqui no caso a palavra módulo. Se existir a verdadeira proparoxítona, significa que o avaliador considerou memória como uma paroxítona terminada em ditongo. Agora, e se não existir a verdadeira proparoxítona? Aí eu vou em busca da falsa. E quem vai ser a falsa proparoxítona? Vai ser a paroxítona terminada em ditongo crescente. Caramba, Sidney, eu não posso contestar? Não, não pode. É assim a dinâmica do jogo, tranquilo? Então, essa parte a gente dominou. Vamos para uma segunda regra básica. É a regra do hiato. Então, acompanha aqui comigo, ó. Regra do hiato. Lembra que eu disse agora há pouco a vocês que o hiato é uma lacuna, é um isolamento? É, então é um afastamento. E aí pensa comigo, quem é que eu vou afastar da minha vida? Quem é verdadeiro comigo ou quem é falso? Quem é falso. É por isso que os professores lá no passado gostavam de falar isso, porque eles gostavam de macetear,
professor da antiga, meus professores, só macaco velho, tudo maceteiro, ensinavam obviamente a teoria, a base, e davam sempre um macetinho para a gente ir aprendendo de forma mais dinâmica. Não só o macete não adianta. Era a teoria, a base para entender, e um macetinho, ó, se precisar de um macetinho você usa, mas você tem que entender o porquê do macete. Cara, que era sensacional. E aí nesse momento, ó, quem a gente vai colocar aqui? O I e o U. E a regra do hiato é bem clara. I e U isolados na posição de segunda vogal. Como assim, Sidney, na posição de segunda vogal? Não entendi isso. Vamos lá. Lembra quando a gente separou relatório, o I e o O? O I foi a primeira vogal, o O foi a segunda vogal. O I não levou acento porque ele não era a segunda vogal, ele era a primeira. E a regra de acentuação no hiato é quando o I e o U forem a segunda vogal desta separação. Então, I e U isolados na posição de segunda vogal ou acompanhados da letra S vão levar acento pela regra do hiato. Aí nós temos palavras como saída, saúde, faísca, aliás, saída, né? Botei saíde, saída, saúde, faísca e por aí vai, ó. Vamos separar aqui, ó. Sa, I, da, sa, u, de, fa, is, ca. E eu quero avaliar com vocês aqui a palavra saída. Veja que a sílaba tônica dela está na penúltima sílaba. Então, a verdade é que a palavra saída é uma paroxítona. Caramba, como assim? Veja, eu não posso dizer que uma palavra é hiato. Assim como eu não posso dizer que uma palavra é ditongo ou que uma palavra é tritongo em relação à acentuação gráfica. Eu posso dizer que uma palavra tem hiato, que uma palavra tem ditongo, que uma palavra tem tritongo. Dizer que ela é alguma coisa, eu posso dizer que ela é oxítona, que ela é paroxítona ou que ela é proparoxítona. E aqui no caso, ela é uma paroxítona. Por um motivo muito simples, a sílaba tônica está na penúltima sílaba. Mas ela é acentuada pela regra da paroxítona? Não, até porque paroxítona terminada em A não leva acento. Só que é o seguinte, se eu não colocar acento aqui, não vai ficar a palavra saída, vai ficar saída. E para evitar essa ditongação, a gente coloca o acento para mostrar que aquele I ali não é uma semivogal, que ele é, na verdade, uma vogal. E aí entra a regra do hiato. E aí a gente percebe a oposição mais uma vez. E aí vai perceber que o hiato se sobrepõe à regra da paroxítona, assim como ele se sobrepõe à regra da oxítona. O hiato só não vai conseguir se sobrepor à regra da proparoxítona. Então aqui a palavra saída é paroxítona, mas ela é acentuada pela regra do quê? Do hiato. Mas eu quero mostrar uma outra palavrinha aqui para vocês que muita gente confunde. É a palavra veículo, porque ela é separada assim, ó, veículo. Aí aqui tem um hiato? Tem. E a banca Sebrasp uma vez errou isso. A banca Sebrasp já colocou que a palavra veículo é acentuada pela regra das proparoxítonas e uma vez colocou que ela é acentuada pela regra do hiato. E aí uma porrada de advogado do diabo começou a dizer que a banca tinha uma jurisprudência própria e que a palavra veículo era acentuada também por duas regras distintas de acentuação. Isso não existe. Na verdade, a banca errou e não admitiu o erro. Isso acontece. De vez em quando as bancas erram e não admitem, simplesmente. E aí você fica com cara de tacho pensando, poxa, aprendi errado. Não. Você muito provavelmente aprendeu certo, só que a banca deu mole. E aí quando a banca é justa, ela reconhece o erro. Nem sempre a banca é justa. Cara, eu já vi a banca anular a questão que nem precisava anular. Estava certa. Mas a pressão foi tão grande em cima daquela questão que eles anularam a questão. E eu já vi o contrário. Eu já vi a questão estar absolutamente errada e a banca simplesmente não anular. E não tem quem faça anular, eles não quiserem, pronto, acabou. Não tem para onde fugir. Então, as bancas erram. E a gente tem que jogar esse jogo, infelizmente. Agora, a palavra veículo,
apesar de ter hiato, veja que a sílaba tônica se encontra na antepenúltima sílaba. Então aqui ela é acentuada pela regra da proparoxítona. Então, meus amores, não tem por que pensar em outra regra aqui, tá? Essa foi a nossa segunda regra básica. Eu quero trabalhar uma terceira regra básica aqui com vocês, que é muito, mas muito simples também, tá? Vamos lá, ó. Terceira regra básica é a dos monossílabos tônicos, tá? Monossílabos tônicos. E aí nós vamos precisar das vogais mais uma vez. A, E e O de um lado, e claro, seus plurais, I e U do outro, e obviamente seus plurais. Olha como é que a regra é fácil. Quando é terminado em A, E, O, tem acento. Aí eu tenho pá, fé, vô. Agora, quando é terminado em I, U, não tem acento. Por isso que o pi da matemática não tem acento. Lembra quando fizeram aquele filme As Aventuras de Pi? Não tem acento. E quando alguém fica puto contigo que manda você, também não tem acento, porque monossílabo tônico terminado em U não leva acento. Agora vamos para a nossa quarta regra básica. Aqui, ó. Quarta regra básica. É em relação aos verbos ter e vir e os seus derivados, como manter, entreter, provir, intervir. Eles vão apresentar, no plural, um acento circunflexo, que é uma das marcas de pluralização na língua portuguesa. Aí agora, nesse momento, a gente vai mencionar algo que já é dito pela gramática há muito tempo, pela reforma ortográfica que teve, que passou a ser válida em 2016, começou lá há muito tempo. Em 2009 já estava ali, não sei o que, coisa e tal, em 2016 virou lei, e aí mudou mesmo de vez em tudo, e aí, hoje em dia a galera ainda fala assim, caraca, não, depois dessa reforma ortográfica parece que eu desaprendi tudo, caraca, só mudou acento, e um ou outro negócio de hífen, e se você não sabe é porque você não sabia, e pronto, acabou, não mudou nada demais. Agora, vem aqui comigo, olha uma parada que mudou. Antigamente, quando a gente pegava esses verbos que tinham acento circunflexo, na conjugação deles, como crer, ler, de e ver, na terceira pessoa do singular, na hora que a gente colocava na terceira pessoa do plural, a gente duplicava o E e mantinha o acento. Ficava assim, ó. Creem, leem, deem e veem. Mas aí a reforma ortográfica veio e percebeu que a grafia era diferente e que a pronúncia era diferente. Eu digo ele crê e eu digo eles creem. E detalhe, eles perceberam que qualquer um falaria eles creem com ou sem acento. Então, caramba, é um acento desnecessário. Aí a reforma foi e tirou o acento. Então, hoje em dia, não tem mais o acento circunflexo em palavras com letras duplicadas. Porque tem gente que fala assim para mim, então não tem mais acento circunflexo? Calma, cara, claro que tem. Não tem mais o acento circunflexo nas palavras com letras duplicadas, como creem, leem, deem, veem, voam, enjoam, então não tem mais. Agora, o verbo ter, na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural, assim como o verbo vir, eles possuem a mesma grafia e a mesma pronúncia. Então, caramba, tem que ter alguma coisa para diferenciar. E no caso vai ser o acento circunflexo. Então, veja, eu coloco ele tem medo e eles têm medo. Na primeira frase, quem é o sujeito? Ele. Núcleo, ele. Está no singular e o verbo fica no singular. Ok. Na segunda frase, quem é o sujeito? Eles. Quem é o núcleo? Eles. Núcleo no plural, verbo no plural. E eu não posso deixar um verbo no plural igual um verbo no singular. Tem que ter alguma coisa para diferenciar. E aí, o que eu vou colocar aqui? Um acento circunflexo para marcar a pluralização na língua portuguesa. Aí tem gente que às vezes dá mole com os verbos ramificados. Eu coloco assim, ele mantém a casa.
E na outra eu coloco, ó, eles mantêm a casa. Muita gente confunde isso por aparecer acento nas duas. Mas veja, na primeira tem que ter acento por uma regra básica de acentuação. É uma oxítona terminada em end, é M, tá? Só que aí, para você não confundir, quando tem um acento agudo é só um pauzinho, então é singular. Acento circunflexo, que são 2 pauzinhos, aí é plural. É uma bobeirinha, mas para você guardar, tá? Então, com isso, a gente viu as principais regras básicas. Eu quero mostrar agora só uma outra modificação que vira e mexe é cobrada em prova, em relação aos ditongos abertos E e OI. Quando a gente fala dos ditongos abertos E e OI, eles perderam acento na posição de paroxítona, mas mantiveram na posição de oxítona e de monossílabo tônico. Então, palavras como ideia, assembleia, mocreia, heróico, não tem mais acento. Agora, não tem mais acento porque estava na posição de paroxítona. Olha um par interessante para a gente estudar. Heróico, heróico e herói. Antigamente as duas tinham acento. Hoje, heróico não tem mais porque estava na posição de paroxítona. Herói manteve porque está na posição de oxítona. E aí, gente, quem mora, por exemplo, em Niterói não pode errar essa, né? Carioca leva vantagem, ó. Niterói tem acento, foi mantido. Agora, uma dica legal que pode cair na prova, uma pegadinha. Se o camarada colocar dói, dói é um monossílabo tônico. Eu posso dizer que herói e dói possuem a mesma regra de acentuação? Sim. Qual é a regra? Uma regra especial dos ditongos abertos. Muita gente aqui começou a achar que a reforma estava embananando as coisas. Ah, então está dizendo que oxítona é a mesma coisa que monossílabo tônico agora? Que palhaçada é essa? Não, não foi isso. É uma regra especial dos ditongos abertos. Então, ditongos abertos na posição de oxítona ou em monossílabos tônicos leva acento. Só perdeu o acento na posição das paroxítonas, tá? Então, posso sim afirmar que herói e dói possuem a mesma regra de acentuação, que é a regra dos ditongos abertos, ok? Aí aqui agora, no nosso materialzinho, você vai perceber que tem umas questõezinhas de prova. Vamos fazer. Primeira questão aí, ó. Assinale a alternativa em que pelo menos um vocábulo não seja acentuado. Letra A, órfão, paroxítona terminada em ão, leva acento. Táxi, paroxítona terminada em i, leva acento. Balaústre, regra do hiato, balaústre, leva acento. Parabéns, oxítona terminada em ens, leva acento. Alguém, oxítona terminada em en, leva acento. Também, oxítona terminada em en, leva acento. Tátil, paroxítona terminada em L, leva acento. Âmago, proparoxítona, leva acento. Córtex, paroxítona terminada em X, leva acento. Hífen, paroxítona terminada em N, leva acento. Detalhe, hífen no singular tem acento, mas hífens no plural não leva acento. Por quê? Porque agora é terminado em ens. Então, ó, hífens no plural não tem acento, hífen no singular tem acento. Cipós, oxítona terminada em os, leem, não tem mais acento, então gabarito D de dado. Continuando aqui, ó, assinale a alternativa em que todos os vocábulos estejam corretamente acentuados. Essa é mais difícil. Ritmo, paroxítona terminada em O, não leva acento. Impossível, paroxítona terminada em L, leva acento. Enjôos, palavra com letra duplicada, não tem mais acento. Alcateia, ditongo aberto na posição de paroxítona, não tem mais acento. Poker, paroxítona terminada em R, leva acento. Sanduíche, regra do hiato, sanduíche, tá certinho. Seminu, oxítona terminada em U, não leva acento. Afáveis, paroxítona terminada em ditongo, leva acento. Aqui só seminu que não levava. Letra C, sótão, paroxítona terminada em ão, leva acento. Mosca, paroxítona terminada em A, não leva acento.
Portátil, paroxítona terminada em L, leva acento. Coronéis, ditongo aberto na última sílaba, leva acento. Aqui só mosca que não tinha. Ensaísta, regra do hiato, ensaísta. Antevéspera, proparoxítona. Protótipo, proparoxítona. Orquídea, paroxítona terminada em ditongo crescente. E também pode ser considerada uma proparoxítona eventual acidental aparente. Gabarito D de dado. Continuando. Assinale o vocábulo acentuado graficamente por imposição de regra diferente das demais. Inúmeros, proparoxítona. Calmíssima, proparoxítona. Cédulas, proparoxítona. Uísque, regra do hiato. Uísque. Então, letra D. Próximo aqui. As aves que vêm aqui são tão mansas que não têm defesa contra a ação dos predadores. As aves que vêm com acento circunflexo porque está concordando com aves. Não tem com acento circunflexo porque está concordando com aves. Então, com isso, gabarito letra E. Para finalizar aqui, ó, o emprego de acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas, certo? Porque pode ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente ou uma proparoxítona eventual acidental ou aparente. E aí, continuando aqui, nosso gabaritinho, e agora a gente vai brincar um pouco com ortografia e semântica. Galera, quando a gente pensa em ortografia, as regras ortográficas não fazem parte da língua portuguesa. Elas fazem parte do latim e a gente não estuda latim, não é o caso. Eu estudei na faculdade, mas a gente aqui não vai estudar. Mas, para nossa sorte, nas provas de concursos públicos, eles cobram sempre a mesma ladainha. São sempre aquelas dúvidas frequentes. Mal com U, mal com L, mais com I, mais sem I, onde, aonde, o uso do porquê, é sempre isso. Então, a gente consegue montar algumas estruturas básicas, alguns macetinhos aqui para a gente resolver aquilo que de fato é cobrado em prova. Então, vamos lá, ó. Primeira dúvida aí, ó. ESA com S, ESA com Z. ESA com S é uma estrutura adjetiva, tá? É um adjetivo. E ESA com Z é um substantivo. Geralmente um substantivo abstrato derivado de um adjetivo. Então, natureza. Natureza é adjetivo ou substantivo? É substantivo. Derivou do adjetivo natural. Então, aqui, ó, é com Z. Portuguesa. Ora, portuguesa é a mulher que veio de Portugal. É um valor de adjetivo. Pensa na língua, língua portuguesa, língua inglesa, língua francesa. Eu estou adjetivando a língua. Então, se é adjetivo, é com S. Calabresa aqui para mim é a pior. Por quê? Porque quando a gente era criança, e a nossa mãe falava assim, ó, vai ao açougue, vai ao mercado e compra para mim uma calabresa. Nossa mãe sempre falava assim, como se a calabresa fosse um substantivo. Mas, na verdade, é um adjetivo, é uma linguiça calabresa, é uma linguiça que veio da Calábria, uma região que tem na Itália. Então, se é uma palavra que veio de valor adjetivo, aqui é com S. Depois, beleza. Beleza é substantivo abstrato que derivou do adjetivo belo. Então, beleza é com Z. Ex com S, ex com Z. Esqueça o ex com X. Preste atenção aqui. Ex com S, mesma pegada. Adjetivo. Ex com Z, substantivo. Então aqui, ó, palidez. Palidez é substantivo abstrato que derivou do adjetivo pálido. Então é com Z. Francês. Ora, se a portuguesa é a mulher que veio de Portugal, o francês é o homem que veio da França. E tem o pão francês, ó, estou adjetivando. Então aqui é com S. Burguês, adjetivo. Agora, olha esse par aqui interessante. Pequenês e pequenês. Pequenês é um substantivo abstrato que derivou do adjetivo pequeno. E pequenês é o cara que veio de Pequim. Então, aqui é com S, porque tem valor adjetivo. Agora, isar com Z e isar com S. Esse isar com Z é o verdadeiro sufixo. Como assim, Sidoca? Significa que a palavra original não tem o S, eu estou entrando com isar completo.
Já o izar com S, a palavra original tem o S e eu só faço o acréscimo da terminação verbal ar. Então, ó, pesquisar. Pesquisar veio de pesquisa. E pesquisa já tem S em sua origem. Então, pesquisar é com S. Analisar. Não veio de anal não, tá? Pelo amor de Deus. Veio de análise. E análise é com S. Aqui quem encontra problema? Quem foi alfabetizado também em inglês. Ou quem fez durante muitos anos cursinho de inglês, porque analyze no inglês é com Z. Aí é comum esse cara escrever análise com Z e analisar com Z também. Só que aí esquece a língua inglesa. Aqui é o português. A análise é com S, analisar também vai ser com S. Então, analisar com S. Harmonizar veio de harmonia, não tem S. Então, o verdadeiro sufixo com Z. Higienizar veio de higiene, então o verdadeiro sufixo com Z. Finalizar veio de final, é o verdadeiro sufixo com Z. Realizar veio de real, é o verdadeiro sufixo com Z. Tem exceção aqui? Tem. Catequese, que é com S, e catequizar, que é com Z. Ué, mas como assim, Sidoca? Por quê? Por conta da origem da palavra, por conta da etimologia. Catequese vem de catequesis, que tem o S. E catequizar vem de catequizarem, que tem o Z. Então é a única exceção, tá? Catequese é com S e catequizar é com Z. Continuando aqui. Uso do porquê, meus amores. Você vai ver que eu preparei aqui até um sambinha para vocês decorarem como é que funciona o uso do porquê. Só que aqui a gente vai ter que perder um tempinho a mais. Porque na hora em que a gente fala sobre o porquê, nós temos algumas verdades da escola e algumas mentiras. Vamos lá, mentira, que o porquê junto é sempre para resposta e o porquê separado é sempre para pergunta. Não é assim que a banda toca. Quando a gente era criança, isso foi útil, porque nosso vocabulário era reduzido. Então essa informação nos auxiliou naquela época. O problema, sabe qual foi o nosso problema? No ensino médio. No ensino fundamental, os professores nos davam apenas aquilo que podia dar, porque a gente só tinha maturidade até aquele ponto. No ensino médio, deveria ter sido reforçado de forma diferente. O problema é que na época do ensino médio a gente não quer nada agora do Brasil. E aí a gente acabou perpetuando esse erro e o avaliador ele vai na ferida. Ele sabe que a tua lacuna não foi adquirida agora, com 25, com 30 anos. Ele sabe que a tua lacuna foi adquirida com 10, com 11 anos. Então ele vai para te ferir. Agora, uma coisa foi útil, esse negócio de falar separado ou junto, porque a gente pode pensar em relacionamento e dá para fazer uma analogia. Então, olha aqui, nós temos 4 tipos de porquês. Nós temos o porquê separado, sem acento. Nós temos o porquê separado, com acento. Nós temos o porquê junto, sem o acento. E nós temos o porquê junto com o acento. Vamos entender como é que isso funciona. Então vamos lá. Imagina que o camarada está casado há pouco tempo, há apenas 3 semanas. Ele vai se separar por qualquer besteira? Não, tem que ter o quê? Um bom motivo. Então, para separar tem que ter motivo. Então, se tiver subentendido a expressão por que motivo, vai ser separado e sem acento. Mas, Sidoca, estou na dúvida se realmente existe essa expressão por que motivo na construção. Tem alguma outra forma para me dar mais tranquilidade? Tem. Se você conseguir colocar, ó, por qual motivo. Então, se você consegue colocar por que motivo ou por qual razão, né? Bota por qual razão. Você vai matar que é separado e sem acento. Então, se eu colocar assim, ó, por que parou? Dá ou não dá para eu dizer, ah, não acredito. Dá ou não dá para dizer por que motivo parou? Dá. Então vai ser separado e sem acento. Então aqui, ó, quero mostrar essa parte para vocês, ó. Se dá para eu dizer por que parou, por que motivo parou, por qual razão parou, é um separado e sem acento.
Eu vou dar uma paradinha aqui e quando voltar, a gente vai continuar nessa pegada aqui do uso do porquê. Eu vou botar o quadrinho de novo, é porque de vez em quando o quadrinho some, cara. Não sei porquê, aperta no negócio aqui, o negócio vai. Ai, dá uma raiva, dá vontade de chutar esse negócio aqui. Mas daqui a pouco a gente volta, tá? Beijão, tchau, tchau.